bênção nós estarmos juntos, né? Mais uma vez, diante do pão que mata toda a fome. E nós estamos no livro de Romanos. E se você se lembrar, nós terminamos Romanos 8. E Romanos de 9 a 11 é uma sessão onde Paulo fala especificamente aos judeus. É uma parte onde ele, alguns teólogos consideram como se fosse um grande parênteses no Evangelho. Então nós, para darmos continuidade naquilo que a gente está estudando, a gente vai passar direto para o capítulo 12, que é uma parte bem prática, é muito prático. Se a gente passou do capítulo 1 até o capítulo 8, vendo toda a doutrina do Evangelho, a partir de agora, do capítulo 12 até o capítulo 16, são 4 capítulos só, mas são capítulos bem intensos, com muitas verdades práticas da aplicação do Evangelho nas nossas vidas. E a gente vai, alguns eu acho que tem aquela sensação de alívio, né? Que bom que acabou essa parte doutrinária, que é tão confusa, tão complexa. Mas também eu acredito que tenha, eu brincava com a Ana ontem, que vai ter gente que fala assim, olha, avisa quando terminar o livro que eu volto. Porque nesse momento, a palavra de Deus fala direto no nosso coração, na prática da nossa vida, em como a gente deve conduzir a nossa vida, e como a gente deve levar o nosso dia a dia debaixo desse prisma do Evangelho. Como que a gente aplica esses capítulos de 1 a 8 no Evangelho? Como que a gente vive essa doutrina do Evangelho na nossa vida? Então, a palavra fala que a gente erra quando a gente não conhece as Escrituras. E eu entendo que muita da instabilidade espiritual na vida da igreja, na vida dos irmãos, é por não conhecer o Evangelho, por não conhecer as verdades do Evangelho, por não saber o que Deus quer para mim, que está registrado na palavra de Deus. Nós temos falado isso, inclusive, nos grupos. A vontade moral de Deus está na sua palavra, isso é imutável. E quanto mais a gente conhece a palavra, mais próximo a gente fica da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para mim. Então, essa base que nós temos nas Escrituras, que a gente teve agora de Romanos 1 a 8, é como se fosse um grande alicerce. Sabe, quando você vê um prédio que está fazendo os fundamentos, não dá muito para você ver direito, a gente gosta de ver o prédio quando está pronto. Oh, como ficou lindo esse prédio, que maravilhoso. Mas a gente não sabe quanto trabalho que deu de estrutura para que aquele prédio se mantivesse em pé. Então, toda a doutrina de Deus, da palavra de Deus, é essa base que a gente precisa ter, que todo cristão precisa ter. Toda aquela pessoa que tem um compromisso com Deus e com o Evangelho tem que saber o que diz a palavra. Porque também a gente precisa praticar. Também não adianta a gente passar a vida inteira só fazendo o alicerce. Sabe aquelas casas que você passa e nunca termina? Mas já faz anos que eu venho aqui e nunca termina, nunca termina. É quando a gente não pratica. Quando a gente também fica só abraçado na doutrina, sem praticar a palavra. Então a gente precisa unir as duas coisas. A gente precisa unir o conhecimento da palavra, mas também a prática da palavra, para que a nossa vida possa expressar a glória de Deus. Então, a gente vai começar a partir do versículo 1 de Romanos 12. E o texto diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Eu vou ler novamente. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Você vai conhecer essa versão aqui da imprensa bíblica, da atualizada, da revisada, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo a gente aprende desde cedo na classinha, sem entender muito bem o que isso se aplica na nossa vida. E a gente tendo toda a base do Evangelho, da história, daquilo que
passa de doutrina, Paulo, para os romanos, a gente tem a condição agora de aplicar essa verdade nas nossas vidas. Paulo, ele conta a história da humanidade. Paulo conta a história da salvação, Paulo conta a história da justificação. Ele traduz para os romanos e para nós qual foi o plano salvífico de Deus. E agora ele vem e fala, isso requer de vocês uma atitude. Quando vocês têm um conhecimento de tudo o que Deus fez para vocês, isso requer de vocês que vocês se entreguem. Que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício diante de Deus. E para nós, essa imagem de um sacrifício vivo, essa imagem de entregar como dedicado ao seu serviço. Você vai ver que em outra versão fala você se oferecer como uma oferenda. Eu acho que é de Eugene Peterson, a mensagem fala que a gente deve se oferecer como uma oferenda. Essa ideia para nós é uma ideia muito distante. Nós não temos noção do que é isso. E essa é a imagem inicial que eu coloquei, mas aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que receberam essa imagem tão dramática que Paulo faz, eles conseguiam rapidamente identificar sobre o que Paulo estava falando. Porque ele estava falando desse momento em que o sacerdote pegava o cordeiro, passava a faca na garganta do cordeiro, pegava todo aquele sangue e levava aquele sangue para o sacrifício, para o altar. Eles estavam acostumados com essa imagem do sacrifício, com essa imagem do cordeiro sendo oferecido. Isso tinha sido testemunhado por eles várias vezes. Não só pelos judeus, como pelos gentios, que também tinham as suas práticas de sacrifício. Eles sabiam muito bem o que é isso. Eles sabiam que o sacrifício apontava para a santidade de Deus, para a ira divina, para a justiça divina. Um Deus que requer o derramamento de sangue para que houvesse a remissão dos pecados. A palavra fala que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Esse sacrifício que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do pecado do povo que seria uma vez por todas expiado, trazia para aquele povo a voz dizendo que havia necessidade de um sacrifício, havia necessidade do derramamento de sangue. Mas nós, eu acredito que a maioria de nós, nunca viu um animal sendo abatido. Talvez o Moinha tenha visto um animal sendo abatido. Também viu, Elisa? Eu não sei mais quem viu. O irmão Amara viu. Mas, para vocês sabem como que acontece um animal sendo abatido. Para a gente que está aqui na cidade, que vai no açougue e pede 1,5 kg de picanha, filé mignon, a gente vem para casa com a carne já embaladinha, já bonitinha. A gente não tem noção do que é isso. Mas quem já presenciou sabe que figura, que imagem dramática que é um animal sendo abatido. E é essa imagem que Paulo traz para nós, para falar, olha, assim deve ser a nossa vida sendo apresentada diante de Deus, no altar de Deus. Que são expressões que na nossa vida cristã, a gente foi abrindo mão. Você está com a sua vida no altar, a gente ouvia isso há muitos anos atrás, mas sobre isso que Paulo está falando aqui. Da minha vida e da sua vida sendo apresentado diante de Deus como um sacrifício. Mas não é sobre morte que ele está falando, por incrível que pareça. Ele está falando de nós nos entregarmos diante de Deus, mas de uma forma viva. É um sacrifício vivo, onde quer que a gente esteja, a gente tem essa consciência de que nós nos entregamos a Deus. A gente usa essa expressão também no momento do nosso primeiro contato com o Evangelho, que a gente fala, eu me entreguei para Jesus. Não é isso que a gente usava, essas expressões? São expressões como essa, eu me coloquei diante de Deus, eu me coloquei ao altar de Deus. Mas a pergunta que eu tenho é, por que nós faríamos isso? Por que alguém ia querer se apresentar diante de Deus e se lançar diante de Deus no altar de Deus? Por que alguém ia querer isso? Se eu posso vir no culto uma vez por semana ou por mês, cada um tem o seu timing. Se eu posso fazer lá as minhas orações, se eu posso contribuir com os meus recursos ou com o que sobram deles, se eu posso abençoar uma obra missionária, alguém que vá lá se oferecer a Deus como um sacrifício, eu posso contribuir, eu posso ajudar. Quem sabe quando eu tiver mais tempo livre, quando eu me aposentar, agora a minha vida está uma loucura, eu não posso me apresentar
diante de Deus e me entregar diante de Deus, por que que alguém ia querer se apresentar como um sacrifício vivo? Isso é um negócio muito radical, se entregar para Deus, viver para Deus, se colocar no altar de Deus. E alguma coisa que eu pensei que deve organizar toda a nossa relação com Deus é a nossa motivação. Na verdade, a nossa motivação é a coisa mais importante nas relações que temos uns com os outros também, em tudo o que nós fazemos. O grande momento para nós nos perguntarmos é: qual é a minha motivação ao me apresentar? Por que que eu me apresentaria como um sacrifício vivo diante de Deus? Por que eu entregaria o meu corpo, a minha vida, para viver dessa maneira? Por quê? Por quê? E Paulo começa dizendo, portanto, e sempre que ele fala portanto, a gente já falou, isso é uma zona de transição. Ele está concluindo uma ideia e está começando uma nova ideia. E qual a ideia que ele está concluindo? Ele está concluindo a ideia toda da doutrina que ele estava dizendo até agora. Tudo isso que vocês receberam até agora, tudo isso que vocês compreenderam, quando vocês entenderam no capítulo de 1 a 3 que vocês estavam irremediavelmente perdidos no pecado, que não existia ninguém bom, não existia um justo sequer, não existia ninguém que fizesse o bem. Eu não colei esse versículo, mas Romanos 3, de 10 a 12, fala: não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Qual que deve ser a nossa motivação para nos entregar diante de Deus e para viver para Deus e para ter essa vida de compromisso com Deus? É nós entendermos qual era a nossa condição antes de Cristo, antes de Deus entrar na nossa vida. Como nós estaríamos se o Pai não tivesse amado o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho? Como nós estaríamos? E aí Paulo fala: olha, eu peço para vocês, eu rogo para vocês, por causa das misericórdias divinas. A grande motivação para nós termos um relacionamento com Deus, a grande motivação para nós termos um compromisso com Deus, devem ser as misericórdias divinas. Deve ser a compaixão de Deus. A gente deve olhar para o plano de Deus e saber que, por causa das suas misericórdias, Ele mandou o seu Filho. Porque nós não tínhamos condição de sairmos da perdição, da danação eterna. Por causa das misericórdias, Ele nos justificou. Ele não só veio, mas Ele aceitou vir na condição de servo, e Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, a pior morte. E lá na cruz Ele nos justificou. Ele nos escolheu, nós vimos isso em Romanos, Ele nos chamou. Isso por causa das suas misericórdias, porque nós também vimos que nós não somos salvos por causa dos nossos méritos. Nós não somos salvos por causa dos nossos acertos. É tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus é que nós não recebemos aquilo que nós merecíamos. Então Paulo fala: olha, eu peço para vocês por causa das misericórdias de Deus. Eu peço que vocês se apresentem diante de Deus por causa da compaixão que Ele teve para com vocês. Essa compaixão que foi revelada na cruz, uma vez, mas que também nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Lamentações 3, 22 e 23 fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Hoje a bondade do Senhor está sobre nós, e Paulo nos começa dando um motivo. Porque nós também sabemos que Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia para com todos. Todos condenados, todos desobedientes. Nós vimos isso agora em Romanos. Todos. Não há um bom, não tem um justo sequer. E aí ele vem e mostra a misericórdia para com todos. A sua misericórdia, então, é a motivação em tudo que nós fazemos. A gratidão deve ser a motivação em tudo que nós fazemos. A gratidão é esse amor revelado. Eu não sei se você já foi manipulado por alguém, se já foi usado, alguém oportunista, alguém que fez um bem para você,
mas que você deu 5 passos com aquela pessoa e percebeu que ele fez um bem para você porque ele tinha interesse que você fizesse um bem para ele. Eu não sei se você já passou por isso. Mas nesses momentos a gente sabe que essa motivação do oportunismo cancela todo o bem que ela fez para você antes. Quando você descobre que a pessoa estava te usando, você invalida praticamente aquilo que ela fez por você. Porque a motivação é tudo. A motivação pelo qual nós nos apresentamos diante de Deus é tudo, é o ponto crucial. Essa é a grande pergunta que eu devo fazer e que todos nós deveríamos fazer. Todos os dias. Por que eu devo viver para Deus? Por que eu devo ter esse compromisso com Deus? Porque algumas pessoas, elas se apresentam diante de Deus por causa da culpa. Você conheceu alguém culpado, já que aprontou muito e aí encontrou Deus? E aí não consegue se ver livre daquelas cargas, não consegue se ver livre da sua história, não consegue encontrar em algum momento a graça de Deus, então ela vive debaixo da culpa. Ela vem para Deus por causa da culpa. Outras pessoas vêm para Deus por causa do mérito. Elas gostam do reconhecimento. Elas gostam de acertar para que todas as pessoas vejam quão santa ela é, quão piedosa ela é. Ela tem todo aquele jeito de gente santa, tem toda aquela voz de gente santa, mas tudo isso é porque ela precisa de um reconhecimento. Quantas pessoas não vêm para Deus porque precisam desse mérito? Outras pessoas vêm para Deus por causa do medo. E quem recebeu o evangelho do terror, que se você não fizer isso, aquilo outro, você vai arder no fogo do inferno, lembra disso. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque, olha, cuidado um pouquinho é o que fala, cuidado, mãozinha é o que pega, o Salvador do céu está olhando para você, e você, oh meu Deus, é o medo, é aquela vida de ameaça. Quantas pessoas se vinculam em regras, em desafios, se submetem a determinadas coisas porque elas estão vendo que a sua vida está dando tudo errado, porque ela tem pecado na vida, então Deus está ali pondo a sua mão. Esse pensamento era dos discípulos, quando eles viram o cego de nascença, eles perguntaram, quem foi que pecou para ele estar vivendo nessa desgraça? Foi ele ou foram seus pais? É o pensamento de muita gente, que para não ter o mal na sua vida, eu vou seguir a Deus, que vai que a mão de Deus poderosa cai em cima de mim, e aí já era. Outras pessoas, e talvez a grande massa das pessoas, vem para Deus por causa do interesse. Elas vêm para Deus porque está tudo errado na vida delas, é um problema familiar, é um problema de saúde, é um problema financeiro. Ela precisa, e a pessoa está distante de Deus, aí o calo aperta. Quando o calo aperta, ela vem correndo. É o que a gente fala, vem pela dor. Vem por interesse. E muitas vezes, irmãos, quando recebem aquilo que estavam buscando, pela mesma porta que entraram e saem. E só voltam quando o calo apertar de novo. E aí, Paulo fala, olha, é pelas misericórdias. Não é por culpa. Você não vai se apresentar diante de Deus para viver uma vida íntegra, uma vida de compromisso com Deus por causa do mérito, porque os outros vão ver o que os outros vão dizer da minha santidade. Não é pelo medo, não é por interesse. Você vai se apresentar diante de Deus, agora vai viver uma vida certinha para Deus poder me abençoar. Não é por isso, é pelo que Deus já fez, é por gratidão, é por reconhecer Romanos 1:8, é por entender a justificação, é por entender a glorificação, é por entender que fomos escolhidos, que fomos chamados para fazermos parte de uma família, é para entender que existe um propósito de nós sermos como Jesus, é por entender que os nossos corpos não devem ser apresentados ao pecado como escravos, mas que a gente deve apresentar o nosso corpo para servir a Deus, é por entender o que Romanos fala. É por entender que nós somos de Deus, que fomos comprados, que não somos mais de nós mesmos, mas que somos propriedade dele. E aí Paulo conclui dizendo, entregar-se a Deus é que é a verdadeira adoração. É esse que é o seu culto. Essa que é a celebração. É isso que acontece, porque o culto não começa e acaba. O culto é a nossa vida. Eu não tenho como maquiar a minha vida por algumas horas numa celebração.
Eu falava para o Gabriel, o culto começa quando termina o culto, a reunião é que o culto começa. O culto começa quando a gente acaba a reunião aqui, é que a gente vai viver a vida que Deus nos chamou para vivermos. Esse é o verdadeiro culto. Esse é o culto racional. Esse é o compromisso que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E você pode chamar o culto da sua vida com Deus, você pode chamar esse ato de adoração que Ele fala como o seu compromisso com Deus, a sua história com Deus. E eu queria que a gente considerasse o que Paulo fala sobre esse compromisso, sobre esse culto. Em primeiro lugar, ele fala que é um ato de vontade. Não é automático, é racional. É uma decisão que eu e você temos que fazer num determinado momento da nossa vida. A gente traz nossos filhos e eles vão ouvindo a palavra, vão ouvindo a palavra. A palavra vai enchendo o coraçãozinho deles, mas chega uma hora que eles têm que fazer uma opção se eles querem viver aquilo ou não. Se eles querem que isso faça parte da vida deles, se eles querem que o evangelho seja a vida deles ou não. Por mais que você traga uma criança e ensine no caminho que deve andar, vai ter um momento em que ele vai fazer a sua escolha. Ele que vai decidir dar o seu corpo, dar a sua vida, dar as suas posses, dar o seu intelecto para viver para Deus. É um ato de vontade. É um compromisso inicial, quando nós aceitamos a Jesus e nos entregamos a Ele, mas também é um ato contínuo. É uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. Tanto é que Paulo não está falando para alguém no início da caminhada, ele está falando, rogo-vos irmãos. Ele está falando para o povo que já estava seguindo a Jesus, para o povo que já tinha essa consciência. Ele fala, se apresentem, se ofereçam, entreguem as suas vidas, isso é para a vida toda. Se você colocar um animal vivo no altar, a primeira coisa que ele vai querer fazer é descer. Né? Põe um animalzinho, vem com a faquinha assim, para você ver o que ele vai fazer, ele vai querer sair correndo. Isso quer dizer que a nossa consciência de entrega, a nossa consciência de uma renovação diária das misericórdias de Deus sobre nós, ela tem que ser contínua, contínua. É por isso que a gente tem a ceia, para lembrar, para parar para pensar no sofrimento de Jesus, em Jesus como um cordeiro sendo imolado na cruz, o inocente, se fazendo pecado por nós, toda a injustiça que ele sofreu, toda a dor que ele sofreu, toda a rejeição que ele sofreu. Quando nós olhamos para Jesus e tudo aquilo que ele sofreu na cruz, a dor, a vergonha, ele exposto, nu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós podemos nos lembrar com gratidão dessas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas. É contínuo, não foi uma vez só. E quanto mais a gente vai crescendo na vida cristã e conhecendo a palavra como nós estamos falando, nós vamos tendo mais noção das nossas inclinações, dos nossos erros, naquilo que a gente precisa melhorar, nas nossas vontades que contrariam a vontade de Deus. Por isso que deve ser contínuo. E esse compromisso envolve o nosso corpo. Ele fala, apresentem-se completamente, na linguagem de hoje, e na linguagem que a gente conhece, fala, apresentem os vossos corpos. Não é uma coisa só no âmbito da mente, no âmbito da nossa alma e da nossa vontade. O nosso corpo que está morto pelo pecado e que teoricamente seria inútil. E aí os gregos consideram o corpo algo a ser descartado, que era a clausura da alma, o corpo é ruim, o corpo é mau. Mas o Evangelho não fala isso. O Evangelho fala, não, o corpo é útil para cumprir o propósito de Deus. O corpo foi criado por Deus. O corpo foi redimido por Deus. O corpo vai ser glorificado por Deus. E é através do seu corpo que você vai manifestar a glória de Deus. É através do seu corpo que você vai ser o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão ver o poder de Deus através de você, através de mim, através de nós. Como é que Deus vai se revelar ao mundo? Hoje, 2015, como Ele vai se revelar ao mundo? Através de nós, através do nosso compromisso. O mundo vai ver Deus através do que nós somos, do que nós falamos, de como nós nos relacionamos, da forma com que nós entabulamos os nossos negócios. Eles vão ver Deus através das nossas vidas. E aí nós temos que nos perguntar, como é que nós estamos vivendo? Será que as pessoas veem Deus quando elas olham para a gente? Tinha uma musiquinha que
falava, eu vejo Deus, eu vejo Deus. E quando você olha para o irmão, você vê Deus. Será que as pessoas veem Deus quando elas olham para nós? Que o nosso corpo revela Deus? Isso inclui os nossos olhos, os nossos ouvidos. Faz parte do nosso corpo, a nossa mente, como nós vamos ver mais tarde à noite. Mas os nossos olhos, quando é que o meu olho é ruim? O texto fala o seguinte: os seus olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Como é que o meu olho é mau? Quando é que o meu olho é ruim? Você já parou para pensar nisso? Será que o meu olho glorifica a Deus? Eu posso me apresentar? Quando a gente olha para alguém e julga mal, quando a gente olha para uma situação e só consegue ver o lado ruim daquela situação, introspecta toda aquela maldade dentro de nós. Quando Jesus deu um exemplo, o exemplo da cobiça, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro será tirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, pois é melhor você perder uma parte do seu corpo, que o corpo inteiro para o inferno. Põe lá no altar de Deus. Quantas vezes nós somos insatisfeitos porque nós vemos as coisas e nós queremos ter, e porque nós não podemos ter, a gente fica infeliz? Quantas vezes a inveja toma conta do nosso coração porque o nosso olho é ruim? E Paulo fala para nós, olha, entregue o seu corpo. O corpo inclui a nossa língua. O corpo inclui aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos, aquilo que nós declaramos. Nós podemos usar o nosso corpo, a nossa língua, para oferecer louvor a Deus, e esse louvor é sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele. E eu sempre me questiono, será que a minha língua, o que eu falo, está declarando a glória de Deus? Será que o que eu falo declara a fé que eu tenho em Deus? Será que a minha vida expressa esse louvor? Ou que eu estou vivendo uma vida de murmuração, vivendo uma vida de contenda, vivendo uma vida de maledicência? Será que quem me ouve, ouve Deus? Quem me ouve, ouve eu falar sobre a glória de Deus, sobre a manifestação da bondade de Deus? E não é só na minha relação com Deus, mas a minha relação com os outros também. Porque Efésios 4,15 fala que a gente deve falar a verdade com o espírito de amor, e aí a gente vai crescer em tudo até alcançar a estatura, a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E a gente nas nossas relações, ou a gente fala a verdade, ou a gente fala com amor, já reparou isso? É muito difícil juntar as duas coisas. Às vezes a gente não quer magoar a pessoa, daí a gente dá aquela torcida assim na verdade, dá aquela ajeitada na verdade, sabe? Outras pessoas que são tão verdadeiras, às vezes faltam com amor, destrói alguém ali no meio da caminhada. E o texto fala, você vai falar a verdade, mas você tem que falar com amor. Aí a sua língua, que está no seu corpo, que foi apresentada diante de Deus, vai glorificar Deus. E falar também quer dizer que as nossas palavras não devem fazer mal aos outros, mas a gente deve usar palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem. Será que a gente fala coisa que faz bem? Fala em casa coisa que faz bem? Fala para quem a gente se relaciona coisas que faz bem? Ou a nossa boca está sendo um instrumento de coisas que fazem mal para os outros? E esse compromisso, irmãos, do nosso, além de ser um ato de vontade, inicial e contínuo, que envolve o nosso corpo, ele é vivo, ele é santo e é um sacrifício aceitável. É um sacrifício vivo, é do dia a dia, é da forma com que a gente conduz a nossa vida. Jesus falou o seguinte, se você quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. É a vida que a gente vive.
Onde eu vou esquecer os meus interesses, onde eu vou esquecer o que me dá prazer, onde eu vou esquecer o que me faz feliz, eu vou viver para Deus. É o sacrifício da minha vida, repetido diariamente, é santo. Porque eu devo buscar esse compromisso de estar separado por Deus e é aceitável, assim como subia o aroma suave dos sacrifícios, como a palavra fala, até a presença de Deus. Quando Deus vê a minha vida, Ele se agrada dela. Ele se agrada das minhas atitudes, Ele se agrada das minhas palavras, Ele se agrada do meu sentimento, do meu coração. Eu sou uma pessoa que vive para agradar a Deus, para minha vida ser aceitável diante dEle. E Ele conclui dizendo, esse é o seu culto. Essa é a sua adoração. E essa expressão é exatamente aquilo que os sacerdotes faziam no templo. Essa é o jeito que você tem de adorar a Deus. É você vivendo o Evangelho. É você tendo um compromisso com tudo aquilo que você recebeu. Você expressando a glória de Deus na nossa vida cotidiana. E Hebreus 12 fala o seguinte, por isso sejamos agradecidos. Pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor. É muito semelhante esse versículo com Romanos 12, 1. Muito semelhante. Você recebeu as misericórdias, você recebeu um reino que não pode ser abalado. Por causa disso, você deve ser agradecido. Por causa desse reino, por causa dessa verdade imutável de Deus na sua vida, é que você deve adorar a Deus de um modo que o agrade. E adorar, irmãos, não é cantar. Não é cantar. Os sacerdotes não iam cantar lá no Santos dos Santos, lugar santíssimo. É o reconhecimento da culpa e do pecado, um momento de contrição, um momento de arrependimento. Isso é adoração. É quando eu reconheço que há necessidade da expiação do meu pecado, e eu me lembro que Jesus já fez isso na cruz. Isso é adoração. É uma vida contínua, autoexaminada, de consciência. Todos os dias, eu vivendo uma vida de adoração, é eu colocar a minha vida debaixo da lupa de Deus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, que prescruta os meus pensamentos, os meus sentimentos, e saber o seguinte, que eu sou o que sou pela graça de Deus e pelo sangue de Jesus, que me perdoa de todo pecado. E viver um compromisso de santidade com esse Deus. Esse compromisso que envolve também perdão e gratidão. Essa vida de gratidão vai fazer com que eu viva de um modo que o agrade, com respeito e temor, em santidade. Essa é a vida que Deus espera de nós, mas não é só uma vida autocentrada, porque a adoração, o sacrifício de adoração, Hebreus 13, 16 fala, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Quando a minha vida é colocada no altar de Deus, eu também não vivo para pensar só mais em mim, eu viver para olhar só para o meu umbigo. A minha vida no altar de Deus, vivendo como um sacrifício, vai fazer com que eu viva para fazer o bem e ajudar os outros, porque é dessa forma que o meu corpo, a minha vida vai expressar e manifestar a glória e a vontade de Deus, onde quer que eu esteja. Esse é o sacrifício vivo. E tem um texto de João Calvino, do livro Institutos da Religião Cristã, que fala o seguinte, não sei se eu trouxe. Nós não somos de nós mesmos. Portanto, não façamos nosso alvo a busca daquelas coisas que nos sejam agradáveis. Nós não somos de nós mesmos, portanto, até onde nos é possível, esqueçamos-nos das coisas que são nossas. Por outro lado, somos de Deus, portanto, que a sua sabedoria e vontade presidam sobre tudo que é nosso. Nós somos de Deus. A Ele, como único legítimo alvo, sejam dirigidas as nossas vidas em todos os aspectos. Nós somos de Deus. E a minha pergunta que eu fiz para mim mesma é o que as misericórdias de Deus e o amor de Deus geram em mim? Porque essa deve ser a nossa motivação. Aquela gratidão de você, não sei se você já foi muito grato por alguém, fez para você algo que ninguém poderia fazer, você vai sempre olhar aquela pessoa e no seu coração você vai guardar aquela gratidão. Não sei se você já teve essa experiência. Dificilmente você vai fazer alguma coisa contra essa pessoa.
A sua preocupação é que em todas as oportunidades você possa servir e amar essa pessoa, e essa pessoa sinta os reflexos da gratidão que você tem por ela. Por que a gente não é assim com Jesus? Por que a gente não é assim com Deus? Que fez por nós o que ninguém poderia fazer. Por que na nossa vida a gente não expressa esse compromisso de amor? Nós devolvemos a vida que Ele nos deu. Porque não somos nossos, nós somos comprados. E falta em nós essa consciência, para que a gente possa viver não para nós, não para as coisas que nos agradem, como diz João Calvino, mas que o nosso legítimo alvo seja dirigir a nossa vida a Deus em todos os aspectos, todos os dias, em tudo que a gente faz. Nas nossas relações, no perdão para quem precisa de perdão, no amor para quem precisa de amor, na verdade, para quem precisa da verdade com amor, na nossa boca falando coisas boas, para gerar coisas boas em quem ouve, nós expressando na nossa vida, no nosso corpo, num abraço, num braço forte, que às vezes alguém precisa de uma mão mesmo, expressando o amor de Deus. O compromisso que nós temos com Deus deve ser diário, mas deve ser verdadeiro. Deve ser o pensamento de Paulo em Gálatas 2:20, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós, vive através de nós. Nós respingamos Cristo onde a gente está. Isso é uma vida de sacrifício. Isso é uma vida no altar. Isso é uma vida onde a gente expressa o amor e a gente entende para que a gente foi chamado. Que Deus nos ajude a gente viver assim, nos ajude. Muitas pessoas vão ser atingidas pelo amor de Deus quando a igreja tiver um compromisso real com Deus. Quando a igreja compreender com gratidão as suas grandes misericórdias e viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todos os dias. Isso é santo, eu pergunto? Isso é agradável a Deus? Tudo que eu for fazer, isso é santo? Isso é agradável a Deus? É um compromisso. Nós fazemos isso quando nós nos casamos. A gente mantém um compromisso, a gente é fiel naquele compromisso. Essa aliança que nós temos com Deus deve também gerar esse compromisso. Isso é santo. Isso agrada a Deus. Essa é a minha vida. Deve ser a vida assim que a gente leva para que isso seja glorificado, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, mas sabemos que ela só pode ser aplicada na nossa vida através da ação do Espírito Santo. Por isso eu peço que na vida dos meus irmãos, como na minha vida, o Senhor possa nos revelar, Senhor, em que nós precisamos expressar a tua glória.